Onaie pergunta se está tudo bem, faz um elogio e em seguida pergunta qual o nome dela. Ela pergunta se é o nome dela e ele diz que sim, e fala que o nome dele é Nair. Mas ela diz que ela está bem e ele fala que ela realmente está muito bem e que por sinal está incrível. Ele pergunta por que ela é tão rude e ela pergunta rude e ele pergunta se ela não pode dizer o nome dela. Ela fala que ela não tem um e ele fala que o nome dele é Nair. E mais uma vez ele fala que o nome dele é Nair e pergunta qual o nome dela, mas ela fala que já disse que ela não tem nome. E percebendo que não ia adiantar insistir, ele fala que respeita isso e se despede dela. Ele fala que isso foi uma loucura e que ela poderia ter pelo menos dito o nome para ele. Ele fala que agora a garota sem nome está voltando. E quando ela chega mais perto, ele pergunta e aí, e ela fala que ele não disse que esse carro era dele. Ele pergunta por que ele teria que ter dito isso e ela fala porque essa cor é a cor favorita dela. Ele fala que foi bom saber que preto é a cor favorita dela e pergunta e aí. Ela pergunta para onde ele vai e ele pergunta por que isso importa. Ela diz que no começo ele fez 21 perguntas e pergunta se ela não pode. Ele diz que ela nem sequer quis dizer o nome para ele. Ele fala que perguntou algumas vezes e que ela continuou negando. Ela fala que eles deveriam recomeçar e ele pergunta recomeçar pra quê? Mas ela diz pra quê e ele a interrompe e pede pra ela não se apoiar no carro dele. E ela diz, meu Deus, você é demais. Ele fala que ele não é demais, mas só está pedindo pra ela não se apoiar no carro dele. Ele pergunta o que ela estava dizendo e ela fala que disse que eles poderiam recomeçar. E mais uma vez ele pergunta recomeçar pra quê? E ela diz porque ela gostou e mais uma vez ele pede pra ela não encostar no carro dele. Ela fala que ele é demais, ele pergunta se ele é demais porque ela está ali. Ela pergunta por que ela não pode conversar com ele, mas ele fala que no começo ela não queria conversar com ele, que nem sequer disse o nome pra ele. E depois que finalmente ela diz o nome pra ele, ele fala que agora já não importa mais. Ele fala que queria saber o nome dela no começo, mas que agora não quer mais, e ela pergunta se ele tem certeza e ele diz que sim. E ele fala que isso aconteceu porque ela não passou uma boa impressão pra ele. Ela fala que ele pode gostar da segunda impressão e ele pergunta por que ele deveria dar mais uma chance pra ela. E como ela começa a rir, ele pergunta se ela acha isso engraçado. E ela diz por quê e aponta pra ela. Ele pergunta por quê e ela diz por causa dela. Ele pergunta se por causa dela e ela diz que sim. Ele fala que não gosta de perder o tempo dele e ela fala que ele não vai perder o tempo dele. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que ela é de Los Angeles. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Sam. E como a tradução do que ela disse é pecado, ele pergunta se esse é o verdadeiro nome dela e ela diz que não. Ele pergunta qual o verdadeiro nome dela e por que ela deu um nome falso. Ela fala que não vai sair dizendo o nome dela pra ele, sendo que ela nem o conhece. Ele fala que ele também não a conhece e que ele disse o nome pra ela. Ele pergunta por que ela não pode dizer o nome verdadeiro dela e ela fala que não sabe. Ela pergunta se ela pode entrar pra eles conversarem, mas ele pergunta por que ele faria isso. E ela diz por que ela vai dizer o nome verdadeiro dela. Mas ele prefere mudar de assunto e pergunta se ela pode dar uma volta pra ele. E em seguida ele diz que ele quer ver se ela vale a pena. Ela fala que agora, por causa dele, ela está parecendo uma louca. Ele pergunta por que ela acha isso e ela fala porque ele a fez ficar dando voltas na rua. Ele fala que ele precisava ver se ela vale a pena porque ele não gosta de perder o tempo dele. E em seguida pergunta se ela pode dar mais uma volta. Ela pergunta se já foi o suficiente e ele diz para ela entrar. Ela fala que teve dificuldade de abrir a porta e ele fala que sabe que é complicado. Ela fala que é uma nave espacial e ele fala que é o futuro. Ela fala que gostou muito e ele agradece. Ele pergunta sobre o trabalho dela e ela fala que ele vai direto ao assunto e ele diz que está tentando conhecê-la. Ela diz que ela é modelo e que ela é proprietária de uma empresa. Ele diz que tudo bem e pergunta que tipo de negócio é o dela e ela fala que trabalha com reservas de viagens. Ele pergunta como está indo e ela diz
diz que está indo muito bem. Ele pergunta quanto tempo ela faz isso e ela diz que há cerca de 1 ano. Ele fala que ela disse que ela também é modelo e ela diz que sim. Ele pergunta quanto tempo e ela diz que desde 2021. Bom, aí de repente eles começam a conversar sobre restaurantes e tal e ela pergunta se ele gostaria de ir pra lá. Mas ele fala que vai depender e fala que primeiro ele precisa ver o que tá rolando entre eles dois. Ele fala que ela está muito diferente do que estava na calçada e que agora quer sair com ele, que ele não sabe se é só por conta do carro dele. Ela fala que definitivamente ela está sendo sincera com ele e que ela não faria isso. Ele pergunta se ele não tivesse esse carro, se ela teria voltado, e ela pergunta se ele não tivesse esse carro e diz que não. Ele fala que isso é muito louco e pergunta se ele não tivesse esse carro, se ela não teria voltado, e ela diz que provavelmente não. Então ele pergunta como ela acha que ele está se sentindo agora. Ela fala que ele deveria se sentir bem, já que esse carro é dele. Ele fala que fica parecendo que ela só está querendo usá-lo por conta do carro. Ela fala que não está usando ele, mas ele fala que ela voltou por causa do carro e não por causa dele. Ela fala que o carro chamou a atenção dela, mas que ela também gostou dele, mas ele fala que ela gostou do carro e não dele. Mas ela fala que ela também gostou dele, que ele pode acreditar. Ele fala que pelo que parece, ela é interesseira e ela pergunta interesseira? Ele fala que é o que parece. Ela fala que ela não é interesseira e que voltou pra falar com ele. Ele fala que ela voltou pensando no próprio benefício e o que poderia conseguir dele. Ela diz que não foi nada disso, mas ele deseja um ótimo dia pra ela. Ela diz que tudo bem, que ele pode aproveitar a loucura dele. Ele fala que ela pode aproveitar a caminhada dela e ela pergunta se ele é bipolar, mas ele diz que não e fala pra ela aproveitar a caminhada. E depois de dizer umas palavras pesadas que eu não posso traduzir, ela se despede dele. Holanda começa dizendo que ele não vai mentir e fala que ele acha essa garota muito bonita. Ele pergunta como ela vai e ela pergunta como ele está. Ele se apresenta e diz que resolveu falar com ela porque ela é muito bonita. Ela agradece e ele pergunta como está indo o dia dela hoje e ela diz que está indo bem. Ele fala que o dia dele começou a ficar incrível depois que ele a viu. Ele pergunta se ela é dali mesmo de Los Angeles e ela diz que sim. Ele fala que acabou de se mudar de Nova York e ela diz que isso é muito legal. Ele fala que gostaria de poder conhecê-la e pergunta se ele pode pegar o número dela. Mas ela diz que acha que não e ele pergunta o que e ela diz que não. Ele pergunta por que não, mas ela diz que não e fala que ela não quer. Ele fala que entende e dá um bom dia pra ela. Ele fala que se essa tentativa também não der certo, ele vai ter que ir para outro lugar. Mas agora ele começa a rir e fala que pelo que parece, essa não vai ser uma tentativa fracassada. Ele fala que isso é muito louco e que ela está voltando. E quando ela se aproxima dele, ele pergunta e aí? E ela fala que ele disse que ele gostaria de sair. Ele fala que ele nunca disse isso, mas ela diz que ele queria conversar com ela. Ele fala que ela deixou claro que não estava interessada, mas ela fala que mudou de ideia. Ele pergunta por que assim de repente ela mudou de ideia e como ela demora para responder, ele pede para ela dar a volta. Ele pergunta quantos anos ela tem e ela diz que tem 22. Ele fala que entendeu e pergunta por que ela está ali. Ela fala que não sabe e diz que mudou de ideia. Ele pergunta por que assim de repente ela mudou de ideia. Ela fala que mudou e que ela é assim, que ela vive mudando de ideia. Ele fala que pelo que deu pra entender, ele não faz o tipo dela, mas ela diz que ele tem um carro muito legal e que ele também parece ser um cara legal. Ele pergunta se ela achou o carro dele legal e como ela diz que sim, ele fala que foi por isso que ele comprou. Ele pergunta e aí, e ela fala que mudou de ideia e que gostaria de sair com ele. Ele fala que gostaria de saber o porquê, ela fala porque ele se interessou por ela e que ela também se interessou por ele. Mas ele fala que o problema é que no começo ela nem sequer queria conversar com ele. E mais uma vez ela fala que mudou de ideia, mas ele fala que as coisas não vão acontecer no tempo dela. Ela fala que se ele quiser assim, mas ele fala que ela que quis assim. Ele fala que as coisas não funcionam assim como ela pensa. Ela pergunta se vai ser assim, mas ele fala que ela não queria falar com ele e que esse que é o problema. Ela fala que agora ela está conversando com ele, mas ele fala que só agora e que ele não quer desperdiçar o tempo dele. Ele pergunta por que ela voltou e ela fala que não sabe e diz que gostou do carro dele, que ele parece ser um cara legal. Ela fala que esse carro caiu muito bem nele e que ela gostou. Ele pergunta o que o carro dele tem a ver com ela. Ela diz que nada, mas que ele ficou muito bem dentro desse carro. Bom, e em seguida ele a convida para entrar.
Ele pergunta se ela gostou do carro e ela diz que sim, então ele fala que se ela quiser ela pode tirar uma foto. E ela diz que tudo bem e pergunta se ele também vai sair na foto, mas ele fala que não. Mas ele fala que se ela quiser ela pode tirar foto mostrando a Lamborghini. Ela diz que vai tentar mostrar também a logo da Lamborghini. Ele pergunta se a foto ficou boa e ela diz que ficou muito boa. Ela fala que o fundo ficou muito bonito e que ela gostou muito do carro dele e que dá pra ver que ele tem dinheiro. E em seguida ela pergunta se ele pode levá-la para o shopping. Ele pergunta por que ele faria isso e ela diz que dá pra ver que dinheiro não é um problema pra ele, já que ele tem um carro tão legal. Ela fala que gostou muito do banco dele e também do painel do carro. Ele fala que ele também gosta muito e ela pergunta se ele pode levá-la para o shopping. Mas ele diz que não e fala que ele não vai fazer isso. Ela pergunta por que não e fala que ela pensou que ele quisesse levá-la para sair. Ele fala que ele não sabe se essa é uma boa ideia e pede para ela sair porque ele quer ver uma coisa. E ela diz que tudo bem e fala que ela vai sair. E ele diz que tudo bem. Ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que é um carro muito bom. Ele fala que se depender dele, essa vai ser a última vez que ela entra em uma Lamborghini. Diz que ele não vai levá-la para fazer compras e que ela é uma interesseira.